Tem muita coisa que acontece antes de uma reportagem ficar pronta. O jornalista ele precisa conversar com um monte de gente, ir até os lugares, escrever, ler muito, pesquisar. E muitas dessas coisas elas acabam não entrando no texto final. Então foi por isso, para você conhecer um pouco mais dessas histórias, que a gente pensou neste programa. Eu sou a Branca Nunes e este é o Oeste em Revista. Estou aqui hoje para conversar com o William Grisafes. O William, ele escreveu nesta edição uma reportagem sobre os hospitais de custódia do Brasil. Teve uma decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de 2023, que determinou o fechamento desses lugares onde estão internados criminosos, né, pessoas que cometeram crimes e que têm algum transtorno psiquiátrico. São os antigos manicômios, mais voltados, né, não para loucos comuns, mas para estes criminosos. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa reportagem e o William vai contar os bastidores dela. Segunda vez, né, William, que você visita um hospital de custódia? Isso mesmo, Branca. Segunda vez. O primeiro foi em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. E, na época, eu entrei dentro do hospital, conheci todas as instalações e escrevi a reportagem. E hoje, semana passada, eu fui para Barbacena, onde também tem um manicômio judiciário. Eu entrei no lugar, conversei também com o pessoal, com o diretor, todos os funcionários, e foi muito legal. O de Barbacena, ele é o mais conhecido, ele é por causa teve já um filme, né, sobre ele, um documentário? Sim, um documentário, porque Barbacena é conhecida como a cidade dos loucos, né, por causa do Hospital Colônia, inaugurado em 1903. Foi um hospital, um manicômio em que mais de 60 mil pessoas passaram por lá e era um local muito degradante, pessoas morreram, pessoas sem identidade. E à época, a medicina era diferente, né, Branca? Eles faziam terapias com choque, camisa de força, muitos não dormiam em camas, dormiam em chão. E algumas pessoas que morreram lá tiveram seus restos vendidos para universidades, as famílias já não sabiam onde estavam. Então foi um lugar muito triste, né, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Mas não é esse, é esse? Não, aí esse ele já foi fechado, ele já não existe, né? E hoje em Barbacena tem o manicômio judiciário mesmo, que é voltado para os criminosos, psicopatas, pessoas que cometeram crimes cruéis e não podem ficar em presídios comuns, porque eles são doentes, eles precisam de cuidado, de remédios, medicamentos, terapias, tratamentos terapêuticos. E então, por isso, eles vão para esses manicômios judiciários. Eles não ficam em presídios. Porque dentro do manicômio, eles têm cada um tem um projeto terapêutico, né, individual. E como eles estão medicados, eles não fazem rebeliões, eles são comportados, eles obedecem. São pessoas normais quando estão medicados. E se eles estão no presídio comum, eles não são medicados. Então, eles podem sofrer surtos psicóticos, podem matar alguém na prisão. Então, por isso, é o local destinado a esse tipo de pessoa. William, eu sei que você escutou nessa reportagem vários casos que te chocaram bastante, de crimes que aconteceram. Daí eu queria que você contasse para quem está nos assistindo o segundo ou o terceiro que mais te assustou. Não vou pedir para você contar o primeiro, porque quem quiser saber do primeiro tem que ler na reportagem. Então, eu queria que você contasse um caso para que quem está nos assistindo mesmo soubesse, né, o tipo de crime a que você se refere, o tipo de crime que essas pessoas são capazes de cometer. Né? Sim, o segundo caso, Branca, que mais me chamou a atenção foi um caso de um rapaz chamado Gustavo Borges. Gustavo Borges, ele morava num sobrado em Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.
e ele morava num sobrado, no andar de cima, no andar de baixo de onde ele morava, tinha algumas crianças, né? Viviam algumas crianças. E essas crianças, elas eram muito bagunceiras, elas brincavam até tarde da noite. E Gustavo, ele se incomodava com o barulho, com a bagunça, que não deixava ele dormir. Então, em vez de ele conversar com os pais das crianças, né, tentar resolver o assunto, porque as crianças eram primas dele, então eram parte da mesma família, em vez de ele conversar com a família, dizer, não, eu preciso dormir, as crianças brincam até tarde, não. Ele resolveu simplesmente, numa madrugada, enquanto elas estavam dormindo, ele pulou a janela do quarto das 3 crianças e as matou. Simplesmente as matou, porque elas faziam barulho, porque elas incomodavam. E depois do crime, ele saiu da casa, ele matou a facadas, ele saiu da casa de madrugada e foi, foi até um terreno baldio, onde passou o resto da noite. Ele ficou o resto da noite lá, perambulando nesse terreno baldio. Quando o dia amanheceu, ele voltou à casa. Só que ele encontrou os policiais. E quando ele chegou, ele ficou ao lado ali dos policiais, conversando com os policiais sobre o crime. Só que daí os policiais viram que ele estava com o dedo machucado, eles começaram a perceber que ele tinha um comportamento um pouco estranho e desconfiaram. Então chamaram ele e ele confessou o crime. E quando ele falou que matou as crianças, ele mesmo disse, né, na hora que ele confessou, ele disse que as matou porque elas faziam muita bagunça, muito barulho, simplesmente por isso. E ele disse que não estava arrependido do crime e que aquilo havia limpado a sua vida. Então a princípio ele foi preso num presídio comum, né, mas por causa desses problemas psicóticos, porque ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então, em razão disso, ele foi levado para esse hospital de custódia de Barbacena, para ser cuidado e medicado. Então, esse foi o segundo crime que mais me chocou. O segundo. Nossa, imagina o primeiro. Imagina o primeiro. E você, como é que você faz? Você conversou com os familiares, você conversou com os próprios detentos? Como é que foi essa reportagem? Quando eu fiz a reportagem do Hospital de Custódia de Franco da Rocha, essa que está na nossa revista, eu entrei e conversei com os detentos, né, com os pacientes dentro do hospital. E em Franco da Rocha é um hospital que tem várias alas, né, vários... não é chamado de pavilhões, é chamado de alojamentos. Em uns estão grupos de pessoas, por exemplo, em um pavilhão, em uma ala estão os evangélicos, em outra estão os homossexuais, e tem uma que estão os psicopatas. E quando eu entrei lá, eu entrava dentro do quarto deles e conversava normalmente com eles. Como eles estão medicados, né, não tem problema algum, eles não estavam algemados. É claro que um segurança do hospital me acompanhava, o diretor também estava junto, e eles conversavam como pessoas normais. Eles não estão dopados? Eles não ficam dopados assim a ponto de ficar andando como zumbis, né? Mas eles ficam um pouco lesados, assim, mas não é a ponto de ficar babando ou coisa do tipo. Mas os próprios presos me explicavam, aqui funciona tal coisa, aqui funciona tal coisa. Quando eu entrei no alojamento dos psicopatas, o próprio diretor falou assim, não faça tanto contato visual, porque já são pessoas com problemas mais graves, né? Já psicopatia mesmo. Então, mas mesmo assim, dentro do alojamento dos psicopatas, alguns se aproximaram, conversaram comigo, e foi uma experiência muito forte, né? Porque quando eu saí do hospital, eu saí um pouco tonto, assim, porque é um ambiente pesado. Nesse de Barbacena, essa foi uma apuração um pouco mais longa. E só que antes de eu ir para Barbacena, eu sentei ali na redação e comecei a ligar para um monte de pessoas, né? Eu fiquei praticamente 2 semanas lendo laudos, relatórios, decisões judiciais, por exemplo, essa do Gustavo. Aí eu tinha que entrar no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pesquisar nome por nomes, ler praticamente todas as decisões, e aí eu tinha que descobrir
números de telefone, né, dos CAPs, onde eles eram assistidos, cuidados, né, em suas cidades. Consegui o contato de um irmão de um dos assassinos, consegui convencer, porque uma coisa é você conseguir o contato da pessoa, outra coisa é você convencer o irmão de um assassino a conversar comigo e contar a história dele, né? Então, e consegui. Você sabe muito bem que ali do lado da minha mesa tem uma parede, né, de vidro, e ali eu coloco... ia perguntar dos post-its. Eu coloco um ali, método. É o meu método, eu coloco ali os post-its e ali tinha os nomes dos criminosos, números de telefones de familiares, de assistente social que cuidou de alguns casos. Então, e também assim, quando ele foi preso, quando ele foi solto, tá tudo ali nos post-its. Né? Eu coloco tudo ali. Então, é uma apuração um pouco... que tem que ter bastante paciência, tem que conversar com algumas pessoas. Inclusive, eu conversei com um psiquiatra forense também para falar sobre esse caso. Então, foram duas semanas de ligações, de estudos, de anotações, fora a viagem a Barbacena. Então, foi uma apuração um pouco que precisou de bastante paciência e bastante cuidado também. E assim, né? É difícil porque você se envolve, mas não pode se envolver tanto, né, numa história. Sim, sim. Você ouve esses casos, mas você também tem que dar um passo para trás. Exatamente, porque mexe, né, um pouco com as nossas emoções, né? Porque a gente pega um caso, por exemplo, eu ouvi histórias de criminosos que mataram e arrancaram o coração da vítima. Encontramos histórias de criminosos que mataram gente da própria família. Aí, quando a gente ouve as histórias desses criminosos, antes de eles cometerem o assassinato, eles já passaram a vida inteira tendo surtos psicóticos, né? Então, um dos assassinos, por exemplo, tinha um que antes de ele matar, né, decidir matar e esquartejar as vítimas, ele ia à feira e comprava coelhos e matava, esquartejava os coelhos. Então ele passou praticamente quase toda a adolescência dele comprando coelhos vivos e ele levava-os para casa e matava os animais e esquartejava os animais. E depois ele começou a fazer isso com pessoas também. Então, são muitas histórias. Por exemplo, tinha um outro que, antes de ele começar a cometer assassinatos, ele tinha o costume de cavar covas no quintal da sua casa. Né? E perguntavam para ele, por que você está fazendo isso? Por que você está cavando essa cova? Né? E era durante esse tipo de surtos psicóticos que eles faziam coisas que eu acho que já era um aviso, né? Só que muitas vezes a família não está estruturada, a família não tem um acompanhamento, então a família não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, mas era de certa forma um aviso que ele ia cometer crimes no futuro. Nessa decisão, nessa reportagem, né, que você está acompanhando essa decisão da CNJ, que acaba colocando esses criminosos na cadeia, a família normalmente ela é a favor, é contra essa decisão? Tem famílias que aceitam o criminoso de volta, né? Mas a maioria não aceita. A maioria prefere que o criminoso, que o bandido, fique internado no hospital de custódia. Por alguns motivos. O primeiro deles é porque ele pode matar qualquer pessoa na rua. O segundo motivo é que ele pode matar alguém da própria família. E o terceiro são os julgamentos, né? Porque muitos criminosos voltam para suas cidades e essas cidades são pequenas. E cidade pequena, todo mundo sabe que aquele rapaz cometeu um crime e hoje ele está solto. Então, a própria família fica sob esse julgamento também da população. No Hospital de Custódia de Barbacena, tem cerca de 158 pacientes. As visitas das famílias são na quarta e domingo. Dos 158 pacientes, apenas 4 recebem visita das famílias. Porque a maioria cometeu crime contra os familiares mesmo. Então, eles não querem mais eles dentro de casa, na cidade, eles querem que eles fiquem no hospital de custódia.
E especialistas disseram, né, inclusive um que eu entrevistei, ele disse que esses tipos de criminoso, ele não pode ir às ruas, ele não pode sair, porque ele vai, com certeza, voltar a cometer crimes. Ele vai cometer crimes, porque isso faz parte do seu problema psiquiátrico já, né? Do seu problema esquizofrênico, porque tem o doente mental que não comete crimes, que se precisar ser internado, ele é internado numa clínica, mas ele pode sair, voltar às ruas, ser tratado na rede SUS, ou no CAPES, ou numa clínica particular, que ele não vai cometer crimes. Mas tem aqueles que são psicopatas, que eles não conseguem se segurar, que ele vai voltar a cometer crimes se ele voltar às ruas. Então, por isso que a maioria da família não quer que ele volte. Bom, vamos parar por aqui. Pois eu tô dando tem muito muita detalhe. coisa. E daí eu quero que todo mundo leia. Essa é só uma das reportagens da edição 336 da Revista Oeste. A capa é Os Esquecidos, foi escrita pelo Christian Costa, sobre os presos do 8 de janeiro, que estão, né, esquecidos, aí esperando que entre em vigor a lei da dosimetria. Foi aprovada pelo Congresso, mas ainda o STF está segurando essa lei. Dagomir Marquesi com O País dos Golpes, falando sobre os golpes. Todo mundo conhece alguém que já sofreu um golpe aqui no Brasil, ele detalha isso e como esses golpes são feitos. Adalberto Piotto com A Tragédia da Economia, que não é só uma sensação, né? Como algumas pessoas defendem, ela é real, então tem muita coisa boa nessa edição 336. Eu convido você a assinar a Oeste, ler estas reportagens, a reportagem do William Grisafes e muitas outras.